E, bom, cara, fala um pouco pra mim sobre Sim. essas cirurgias aí mais Deformidades. complexas, porque assim, Sim. não é só uma cicatrizinha aqui no gogó que a gente tá não, falando. Estamos falando de uma assim, acho que eu vi lá, estamos falando de colocar umas hastes assim, né? Para alinhar a coluna. Prender com... Parafusos. Pois é. Qual que foi o maior, a maior deformidade, se é assim que chama, Tá. que você viu? Vou te falar então. Bom, primeiro as pessoas têm que entender o que é isso, né? A coluna, quando eu olho a pessoa de frente, então olhando você de frente, a coluna tem que ser reta, tá? Quando você fica de lado, eu olhar você de lado, a gente tem algumas curvas que são normais. Então a gente tem uma curva da coluna torácica, a gente é inclinado para frente, e uma curva da lombar que é um pouco inclinado para trás, e da cervical também. Então isso são curvas normais. Mas olhando de frente, tem que ser reto. Quando eu olho você de frente e você não está reto, você está com uma curva, isso é uma escoliose. Então escoliose nada mais é do que o que as pessoas chamam de coluna torta. E tem uma outra doença que é uma deformidade também grande, que a gente chama as pessoas chamam de corcunda, que nada mais é do que uma cifose alterada, uma cifose aumentada. Uhum. Tá? E aí a escoliose ela pode dar em criança, ela pode dar em adolescente, que é muito comum, a mais comum que tem, pode dar em pessoas mais adultas também. Como é que ela pode se desenvolver. Como é que é esse tratamento com adolescente? Porque, ó, minha esposa, ela usou aquele colete. Colete. Quando ela tinha uns 14 anos, por aí. Sim. Ela usava o coletão. Ainda estamos no colete? Sim e não. Então, mudaram alguns conceitos, mas funciona assim. Esse colete que ela usou, muito provavelmente era para tratar uma deformidade que chama escoliose idiopática. A escoliose idiopática é a mais comum de todas. Ela acontece na adolescência e principalmente em meninas. 80% dos casos são meninas. E o que é essa escoliose idiopática? Tudo na medicina que a gente não sabe de onde vem, se tem uma causa genética, se tem uma causa infecciosa, inflamatória, a gente chama de idiopático. Tá? Isso é escoliose idiopática. Então é uma pessoa normal, que não tem doença nenhuma e desenvolveu uma curva que a gente não sabe por quê. Bom, essa escoliose idiopática... Deixa eu fazer uma pergunta idiota, então. Sim. A gente não sabe por quê, mas ela pode ser... Esse tipo de... Uma escoliose dessa aí pode ser desenvolvida por meio de maus hábitos? O cara ficar sentado errado? Não, então isso eu vou falar disso aí também, porque é interessante. Tomava uns esporros da minha mãe. Putz, eu vou te falar isso aí, porque isso é bem legal. Além de feio, vai ficar torto. É isso. Eu vou ficar forte, vou te meter a porrada. Você tá tentando faz uns 3 anos, eu tô vendo que tá difícil, viu? É o cardio me pega, mesmo, tá eu não bom. consigo. Certeza que é o cardio. Certeza, gente. Certeza que é. É a coluna. É a coluna. Não, então, não é a postura. A postura não causou isso, tá? Isso é uma doença que vai desenvolver de uma maneira idiopática, a gente não sabe por quê, mas ela vai desenvolver. E algumas são evoluções piores e outras são evoluções mais amenas ali. Bom, quando você tem algum tipo de curva idiopática dessa, que é até uns 40 graus, você consegue tratar com o colete. Tá? E ainda que a criança esteja numa fase de crescimento que permita. O colete vai ser útil. E isso a gente tem bem ajustado, basicamente de 2013 para cá, que teve um grande trabalho que ordenou como que se usa o colete. Porque antes se usava colete até para casos que hoje em dia a gente sabe que não tem função nenhuma. Então hoje está bem orientado àquela fase. É uma fase onde ainda tem um crescimento possível na criança, na menina, e que ela não tenha mais do que 40 graus. O colete vai bem. Se ela tem mais do que 40 graus, mais do que 45 graus, aí começa a entrar na fase cirúrgica. Aí pode usar colete, que não vai adiantar, a fisioterapia não vai adiantar, aí a cirurgia passa a ser uma opção. Então, para a escoliose idiopática, é muito bem definido esses parâmetros, assim. Mas dá para operar ainda jovem, ainda, sei lá, com 16, 18 anos? Nossa, com certeza. Aliás, os melhores resultados que a gente tem é quando a gente opera mais cedo, mais precoce possível. E isso é uma coisa legal que eu vou te contar. Eu estava semana passada nos Estados Unidos, tá? Eu estava em Cleveland, na Cleveland Clinic, que é, depois que eu voltei de lá, Paulinho, que eu fiquei sabendo, é o segundo melhor hospital do mundo. Naquele índice de hospitais mundiais, é o segundo, perde só para Mayo Clinic. Caramba. Então é um hospital fantástico, estava lá para ver uma nova técnica que a gente vai trazer. Pra dar lá, né? É verdade. Exato. Agora eu gelei. Eu tava tranquilaço. Vale a pena reforçar. Prepare-se, né? Mas chega bonito assim que já é metade do caminho. Já. Ah, muito obrigado. E lá, o que eu fui fazer lá? Fui ver uma técnica nova, que é uma técnica menos agressiva para tratamento de escoliose idiopática de adolescente, que a gente pode fazer uma cirurgia
muito precoce em meninas que ainda têm uma fase de crescimento. Em vez de fazer todo aquele corte na coluna, expor tudo, a gente consegue fazer só furos. Aqui a gente faz, em geral, 4 ou 5 furos na lateral. Entra com vídeo e aí entra com os implantes para poder corrigir. E é uma cirurgia que ainda, além de ser menos agressiva, menos invasiva, ela ainda vai permitir que a criança fique com a coluna móvel. Tá? Isso a gente não tem no Brasil ainda, isso está chegando agora. E eu estava lá na semana passada justamente para ver, fui ver o Dr. Ryan Goodwin, um cara super fantástico que apresentou toda a cirurgia pra gente, a gente entrou na cirurgia com ele, tudo foi bem legal. E é um tratamento que está chegando. Então, cirurgia ao vivo? A gente fez uma cirurgia lá com ele, uma legal, menina de 12 anos. Casinho muito legal, a correção ótima, a agressão cirúrgica muito pequena. Ele operou num dia, no dia seguinte ele já pensa em dar alta, ou no máximo no segundo dia, então muito rápido. Enquanto que as cirurgias que a gente tem disponíveis hoje em dia, em geral o paciente vai ficar em torno de 4 dias, 5 dias internado. Posso perguntar, Igor? Porra, por favor. Cara, mas eu entendi que você fez a maior parte da sua graduação fora do Brasil na Alemanha. Sim. Né? Eu achava que a coisa era mais tecnológica lá e que tudo aparecia mais lá. Na Alemanha. O que tem de diferença? Sim, eu fiz a minha formação na Alemanha. A Alemanha é um país que eu considero, assim, na área da medicina, principalmente na minha área da cirurgia de coluna, grande parte dos maiores nomes da cirurgia de coluna são de lá. E eu estudei com o que eu considero o maior nome deles, que é o professor Harms. E o que tem de diferente lá? Basicamente, o que eu tenho de conceitos gerais de cirurgia de coluna são os conceitos realmente que eu adquiri na Alemanha. Tá? O que a gente tem de pontual aí são coisas novas que vão aparecendo por nos aí. Estados Unidos, na França, às vezes na própria Alemanha. Na França também. Na França também eles desenvolveram uma técnica para tratamento de escoliose neuromuscular, que é um outro tipo de escoliose, que aí sim pega aqueles casos graves que você chegou a ver lá no meu Instagram, que são casos ali que as meninas e meninos ali com 120, 140, 160 graus de curva. Como chega curvas nisso gravíssimas. daí, então, puxa, isso é uma tristeza, porque o que acontece? Algumas doenças, elas são realmente muito malignas, tá? E elas vão fazer curvas ali gravíssimas. Você junta essa doença que tem uma potencial de crescimento de uma curva, desenvolvimento de uma curva como essa, ainda em famílias que muitas vezes não têm acesso à saúde, não têm acesso a um tratamento, e pior, às vezes tem acesso, Paulinho, e o médico que viu não está preparado para aquilo, dá uma orientação inadequada. Vamos esperar, vamos olhar, vamos observar. E aí chega naqueles casos que a gente vê ali de gravidade. Né? Quando você me perguntou qual foi o caso mais grave que eu tratei, isso é bem claro para mim, teve uma moça que aquelas histórias você dá vontade de chorar praticamente. Né? Ela chega para mim já com seus 35, 36 anos, e ela tinha sido operada lá na adolescência. Mas qual que é a história dela? Ela nasceu com uma escoliose, uma deformidade, desde o nascimento. Então a gente chama de escoliose congênita, já é outro tipo. Nasce com uma vértebra mal formada e aquilo vai piorando, piorando, piorando. Ela chega na adolescência já uma curva bizarra. Já devia estar com pelo menos aí uns 100 graus de curva. Nossa. Só que isso na década de 90, que a gente não tinha recursos, né? Infelizmente não tinha. Fizeram uma cirurgia que não se faz, né? Uma cirurgia que a gente chama in situ, que é tipo assim, vamos tentar deixar como está. Vamos tentar deixar que a curva não progrida. Foi só isso. E deixou ela toda torta daquele jeito. Só que ela ficou torta e ainda piorou. E aí ela foi passando em médicos ao longo desses anos, e os médicos falaram assim, não tem o que fazer, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Ela tinha passado em 12, 13 médicos, quando ela veio para mim, falou que ninguém falou que não tinha o que fazer, porque o risco era muito alto, vai ficar na cadeira de roda, nunca mais vai mexer a perna, aquela coisa toda. Mas o risco era muito alto mesmo. O risco é muito alto mesmo. E aí, quando ela chega para mim, eu converso com ela e esclareço. Falo, realmente, é uma doença grave. Você tem duas curvas, é uma dupla curva. Uma de 145 graus, uma de 125 graus. Então, é algo bastante bizarro, que realmente tem riscos, mas a gente tem meios de tratar e minimizar esses riscos. E fui compartilhando com ela quais seriam essas possibilidades. Você quer tratar? Como que a gente pode fazer? Não adianta pensar numa doença tão grave como essa, achar que eu vou pôr na mesa, vou cortar, vou quebrar um pouco de osso e vai voltar no lugar. Não é assim.
Casos graves como esse aí, sabe o que a gente faz? A gente faz um tratamento, e o que as pessoas falando, elas vão achar que é medieval, mas não é medieval. Eu faço uma primeira cirurgia só para soltar um pouco a coluna, deixar ela um pouco mais móvel, e aí a gente coloca um halo na cabeça da pessoa. O que é esse halo? É um ferro realmente que fica grudado aqui, fica parafusado na cabeça, e ele fica puxando a cabeça da pessoa continuamente. Isso chama tração craniana. Ela fica lá 4, 5, 6 semanas com a tração. Ela fica andando com a tração, ela dorme com a tração, ela faz tudo com a tração. E isso, ao longo dessas 4, 5, 6 semanas, ele vai... Aquela curva que tinha 145 graus, ela vai para 140, 135, 130, até chegar daqui 5 semanas numa condição muito mais amena para eu tratar. Uhum. Não só fica mais fácil, como fica com menos risco. Por quê? Qual que é o grande risco? O grande risco é o que está dentro da coluna. Dentro da coluna está a medula. Se eu pego e corrijo aquela medula de uma vez, ela vai sair sem andar mesmo. Vai ficar paraplégica e vai ser só choro. É quase como se fosse um Elisarov, por exemplo, que dá tempo de Que dá crescer tempo de... tecido. Isso, exatamente. Tecido